Bom, minha gente, fazendo aqui agora a correção dessas questões, que são as questões do livro que eu pedi para vocês fazerem. Questão 17 falava assim: calcule a altura das figuras a seguir em relação ao lado AB. Então, na letra A gente tem esse triângulo isósceles. O lado AB está aqui, ó. Aí a gente quer saber a altura. A altura vai ser até o ponto máximo, formando um ângulo de 90 graus com a base, certo? Então, observem que aqui a gente tem um triângulo, tem dois triângulos retângulos, né? Vou pegar aqui o da direita, ó. Da direita, onde a gente tem aqui, ó, hipotenusa. Essa altura que eu vou chamar de x é cateto, e esse tamanho aqui vai ser metade de 8, né? O total dava 8, metade de 8 que dá 4 decímetros, certo? Então a gente tem aqui um triângulo retângulo, hipotenusa vale 12, um cateto é o valor de x, que a gente vai descobrir a altura, e o outro cateto vale 4. Na relação de Pitágoras vai ficar 12 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Para ficar mais usual, na forma que a gente está acostumado a resolver uma equação, esse 12 ao quadrado eu posso botá-lo aqui para o segundo lado. 12 ao quadrado. Aí, efetuando aqui os quadrados, vai ficar x ao quadrado só repete, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, que dá 144. Isolando aqui o x ao quadrado do primeiro lado, para poder resolver o 14 com 16, repete o 14, aqui era mais 16, vai vir negativo, menos 16. Aí vai ficar x ao quadrado, 14 não, né? 144, perdão. Aqui, ó, 144 menos 16. 144 menos 16 vai dar 128, certo? Então aqui eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 128. Aí, raiz quadrada de 128 não dá exata. Nesse caso aqui, a gente pode ou extrair com uma calculadora o valor aproximado, ou a gente pode fatorar e simplificar o radical, certo? Então, geralmente, a resposta no final do livro, a resposta de uma questão, quando você não tem uma calculadora, a resposta vai ser dada geralmente, não é regra, mas geralmente vai ser dada na forma de um radical simplificado. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fatorar 128. Vou fazer a fatoração aqui, ó. Alguém vai lembrar desse processo que a gente está fazendo aqui, ó. Vamos fatorar em fatores primos aqui. Vamos decompor em fatores primos. Ó, 128 dá para dividir por 2, que dá 64. 64 dá para dividir por 2, que dá 32. 32 dá para dividir por 2, que dá 16. 16 dá para dividir por 2, que dá 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Finalizamos a decomposição. Então, olha só, 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta potência, certo? 2 elevado à sexta potência. Ou a gente pode escrever também que vai ser igual a, ó, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a sétima potência, né? Corrigir aqui. 2 elevado à sétima.
fazer aqui melhor. 2 elevado a sétima potência. Que é a mesma coisa aqui. Ó, se liga, a gente poderia fazer assim também, para ficar mais fácil. Vamos fazer assim, botar de verde. Ó, como eu estou querendo extrair a raiz quadrada, 2 vezes 2 dá 4. Aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. E vai ficar sobrando um 2. Então eu poderia escrever isso, poderia escrever como sendo, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2. Certo? Raiz quadrada de 128 é a mesma coisa que isso. Que esse valor aí. Então, aqui a gente pode fazer assim, ó. X igual a mais ou menos raiz quadrada de, vou fazer assim, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2. 2 elevado ao quadrado dá 4, e raiz quadrada de 4 dá 2. Então, cada um desses 2 elevado ao quadrado, a gente pode jogar para fora do radical. Aí vai ficar, ó, 2 elevado ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4 que dá 2. Aqui a mesma coisa, vai dar só o 2, aqui também vai dar só o 2. E sobrou o 2 solitário dentro do radical. Quando vocês devem ter estudado isso no 9º, no 8º ano, vocês aprenderam que aqui a gente pode simplificar, né? Ó, quando tem aqui raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, esse número sai para fora do radical, né? Então, dentro do radical só ficou o 2. Aí agora, efetuando essa multiplicação aqui, a gente tem 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8, então vai ficar 8 raiz quadrada de 2. A resposta dessa questão aqui vai ser x igual a resposta da questão, como é um tamanho, a gente só usa o positivo, então vai dar 8 raiz quadrada de 2 decímetros. Essa questão acabou ficando um pouquinho extensa por conta da fatoração. Mas, ó, com uma calculadora, aqui você poderia também extrair a raiz quadrada aproximada. Certo? Numa calculadora, você digita o número 128, certo? Digita ele, depois você digita o símbolo, raiz quadrada. Ou, dependendo se a calculadora for científica do celular, você vai colocar primeiro o símbolo, raiz quadrada, e se for uma calculadora simples. Se for uma calculadora do celular, você vai colocar o símbolo da raiz quadrada, depois você vai colocar o 128 e depois você coloca o igual. Aí dá a resposta aproximada, certo? Enfim, se precisar, a gente faz essa fatoração aí, decompõe fatores primos e extrai para fora do radical algumas partes aí desses fatores. Questão B diz assim: trapézio isósceles. Aí ele quer saber a altura desse trapézio. Essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de x, que vai ser essa mesma altura aqui, ó, certo? Essa mesma altura aqui. Então a gente tem aqui, ó, hipotenusa que vale 25. Esse tamanho aqui, a questão não deu, mas ó, se liga que o total é 40. O total é 40. Daqui para aqui vale 10 centímetros. Então ficou faltando 30, né? Esse tamanho com esse tamanho, os dois juntos tem que dar 30. E os dois têm o mesmo tamanho entre si. Então cada um deles vai ter 15 centímetros. Ó, 15 e aqui 15, porque o total vai dar 40. 10 com que a gente já tinha aqui, da parte de cima que foi rebatida aqui. Então ficou 30 para os dois tamanhos que são iguais, 15 para cada um. Então aqui a gente tem o triângulo retângulo, que a hipotenusa vale 25, e eu tenho os catetos x e 15. Aplicando aqui no teorema de Pitágoras, vai ficar 25 ao quadrado, que é x ao quadrado,
mais 15 ao quadrado. Para ficar na forma que a gente está acostumado a resolver, para a direita, vamos colocar aqui, ó, o 25 ao quadrado no final da equação, para ficar a letra do primeiro lado. Então, efetuando os quadrados aqui, vai ficar x ao quadrado, mais 15 vezes 15, que dá 225, igual 25 ao quadrado, 25 vezes 25, vai dar 625. Isolando o x do primeiro lado, né, o x ao quadrado vai ficar do primeiro lado, aí vai ficar 625, aqui mais 225, quando vier para o segundo lado, vem negativo, menos 225. 625 menos 225, que vai dar 400. Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 400. Para finalizar essa conta, esse ao quadrado vai para o segundo lado, se transformando em mais ou menos raiz quadrada de 400, x igual. Vamos procurar aqui o número que vezes ele mesmo dá 400. Esse número vai ser 20. Então, x vale mais ou menos 20. A resposta da nossa questão é que x vale 20 centímetros. O negativo a gente não usa porque estamos trabalhando com tamanho. E tamanho, não existe tamanho negativo. A próxima questão aqui, questão 18, pedia para a gente calcular, determine o perímetro do losango a seguir. O perímetro é a soma dos lados da parte de fora, né, do contorno desse losango. Então, vai ser a soma desses 4 lados. Vejam que aqui a gente tem um triângulo retângulo nessa parte de cima. Na verdade, a gente tem 4 triângulos retângulos, né? As diagonais de um losango, divide ele em 4 triângulos retângulos, 4 triângulos idênticos entre si. A gente quer saber o tamanho do lado de fora para depois calcular o perímetro. Então, a questão também não deu diretamente nem a altura nem a largura dos triângulos. Mas percebam que o total aqui vale 54. Esse tamanho aqui vai ser metade de 54. Ó. É metade do total. Metade de 54, que vai dar 27. A mesma coisa aqui, ó. A diagonal toda, a diagonal maior toda dá 72. Esse tamanho aqui vai ser metade de 72. Metade de 72, que vai dar 36. Então, a gente tem o triângulo retângulo, que a hipotenusa vale x e os catetos valem 27 e 36. Aplicando no teorema de Pitágoras, a gente vai ter hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, repete o x ao quadrado, 27 ao quadrado. A gente vai fazer 27 vezes 27, que dá 729. 729 mais 36 ao quadrado. A gente vai fazer 36 vezes 36, que dá 1.296. 1.296. Efetuando a adição aqui, 729 mais 1.296 vai dar 2.025. Efetuando a adição aqui desses dois números, a resposta vai dar 2.025. Agora a gente vai extrair a raiz quadrada de 2.025 para descobrir o tamanho do lado desse losango. Opa, 2025. A raiz quadrada de
2025, extraindo essa raiz quadrada, qual é o número que vezes ele mesmo dá 2025? Vai dar 45. Se você quiser fazer isso na calculadora do celular, ó, deixa eu finalizar aqui, 45 centímetros é o tamanho do lado desse retângulo. Na calculadora do celular, você faz assim, ó, vai nas opções avançadas, aí digita o símbolo de raiz quadrada, digita 2025 e por último digita o igual, certo? Quando você fizer isso, você vai descobrir a raiz quadrada de 2025, que dá 45. Então, finalizou a questão aqui? Não, não finalizou. A gente quer saber o perímetro. Então, o perímetro vai ser a soma dos quatro lados aqui. Ó, esse lado vale 45 centímetros. Esse outro lado vale 45 centímetros. Esse outro lado vale 45 centímetros. E esse outro lado vale 45 centímetros. Então, o perímetro, que é a medida do contorno do polígono, vai ser 4 vezes 45. Né? Vai ser a soma desses 45 aí. 4 vezes 45. 4 vezes 45, que vai dar 180 centímetros. O perímetro desse losango vai ser 180 centímetros. Para descobrir, a gente teve que aplicar o teorema de Pitágoras para primeiro descobrir o tamanho do lado, né? Então, a aplicação aí do teorema, a gente fez essa aplicação e depois descobriu o tamanho do perímetro. Vejam que essas questões, elas são questões mais interpretativas, né? Para você chegar no triângulo, retângulo, você precisa primeiro interpretar as informações que a questão dá para você poder descobrir os lados que estão faltando aí, para depois poder aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Então, pela frente a gente pode ver questões interpretativas assim, vão aprendendo a ler, a buscar o que a questão não deu diretamente, mas dá para você, através do que ela deu, conseguir chegar nessas informações aí adicionais, certo? Então, vamos ficando por aqui. Terminamos a correção do teorema de Pitágoras. Agora a gente vai talvez fazer uma atividade avaliativa, não sei, vou marcar com vocês, estou pensando aqui. E o próximo assunto que a gente tem pela frente vai ser função afim, tá? Abraço a todos, valeu!